Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Barbosa e a gente vai falar sobre giardíase. Esse parasita ele tem como hábitat o intestino delgado e é a parasitose mais diagnosticada em todo o mundo. Tem uma grande incidência, cerca de 250 milhões de pessoas infectadas e sintomáticas. Tá? E em países em desenvolvimento a gente vê bastante infecção em crianças, o que é bastante importante, uma vez que ela causa problemas intestinais, levando à diminuição de absorção de nutrientes, o que impede o desenvolvimento físico, tá, dessas crianças. A morfologia dela é bastante característica, é bem única. A gente tem duas formas parasitárias, a forma de trofozoito e a forma de cisto. A forma de trofozoito, né, a gente vai ver dois núcleos, tá? O flagelo é bastante característico, a presença dos corpos medianos e de um axonema, tá? Que não está no seu centro. Os corpos medianos eles são importantes na divisão celular e também na formação de um disco adesivo, que é o disco ventral que a gente vai ver já já. Essa forma, a forma de trofozoito é a forma ativa, tá? É a forma que a gente encontra dentro do intestino, se alimentando, né? A forma onde ela vai causar a manifestação da doença, a manifestação clínica que vai levar à diarreia. Tem esse disco ventral, né, que está indicado aí pela seta, ele é formado por microtúbulos, tá, e microfilamentos, e ele tem a função, né, de ajudar a adesão à mucosa intestinal. Então ele parece uma ventosa, tá, esse disco, e ele ajuda, né, ela a se fixar na mucosa intestinal. Duas membranas, tá? Ele tem esse formato, né, oval. A gente vê os corpos crescentes no seu meio, os axonemas, e a presença dos núcleos. Tá? O cisto é a forma infectante da doença, então é a forma que é responsável pela transmissão do parasita. E a gente vê o cisto geralmente em fezes formadas. Tá? Quando a gente vai fazer o diagnóstico, quando as fezes estão formadas, a gente geralmente vê o cisto. Tá? Quando as fezes elas estão diarreicas, a gente também pode encontrar o trofozoito. Tudo bem? Pela morfologia, a gente observa, né, que no cisto a gente vê de 2 a 4 núcleos. Tá? E uma coisa interessante é essa parede dupla, né, porque ela tem uma parede externa, né, de glicoproteína que dá resistência, né, tanto resistência química, resistência à umidade, quanto a resistência à variação de temperatura. Então, ele fica bastante viável e aí a gente vê o potencial, né, da questão do potencial de infecção do cisto. O ciclo ele é bastante básico, né? Ele é bastante simples. É um parasita monoxênico. A principal forma de transmissão é via oral fecal, geralmente por alimentos, água contaminadas. Tem relatos de contato interpessoal, quando a gente vê aí creche, asilo, e também a transmissão no contato sexual, pela transmissão oral anal. Então o ciclo ele é bem simples, tudo se inicia pela ingestão do cisto. Então, esse cisto presente numa água, no alimento infectado, a ingestão desse cisto, por conta da sua parede, né, da sua membrana, ele resiste ao pH do estômago e ele chega lá no intestino. Então, ele chega no intestino delgado, começa ali a produção dos sais biliares, das enzimas digestivas, isso sinaliza, né, isso ajuda porque sinaliza que ele está dentro do intestino, e aí ele começa a fazer o seu processo de excistamento, e aí esse cisto ele passa para a forma de trofozoito, que é a sua forma ativa. Ali no intestino delgado ele se multiplica, né? Então ele adere às microvelocidades, e ali ele começa a se multiplicar, e ele começa ali a se espalhar, né, pela parede do intestino. E aí, passado o tempo, ele faz o encistamento e ele é eliminado nas fezes. Aqui o ciclo, mostrando o excistamento e o encistamento. Então, ele, né, adere
o disco ventral adere à microvilosidade, ali ele começa seu processo de replicação. Então ele inicia seu processo de replicação, ele se alimenta, né, ali na superfície do intestino. Aí ele faz o encistamento. É eliminado nas fezes, na forma de cisto. Né? Quando ele encontra um outro hospedeiro, ele faz de novo, quando ele chega no intestino delgado, o encistamento. E aí vira trofozoito de novo. E o ciclo se repete. A forma de transmissão por água contaminada, né? A gente vê bastante em água de recreação, então piscinas, lagos, né? E em locais onde a água não é tratada. A ingestão de alimentos contaminados, há também a transmissão direta de pessoa para pessoa. Creches, orfanatos, escolas, asilos, presídios, e geralmente nesses locais onde há bastante gente, num local pequeno, principalmente creche, asilo, a gente vê que não é somente não tem uma pessoa infectada. A gente geralmente vê que tem mais de uma pessoa, principalmente quando não há orientação de higiene e de cuidados. E também a transmissão zoonótica é bastante comum de Giardia em gato e cachorro, tá? Em animais domésticos. Então é importante o exame periódico dos animais também, né? Porque a gente pode se infectar pelo nosso animal. Então, o animal ele tem aquele costume, né, de cheirar a traseira de outro animal. Nisso ele pode se infectar pelo focinho, né? Ele tem o costume de lamber o focinho, esse cisto ele vai para o seu trato digestório e ali ele fica infectado e mantendo esse ciclo, né? Infecta o ambiente e ele se mantém naquele ambiente. É muito difícil de limpar o ambiente, né? E eliminar a giardia do ambiente, principalmente de fissura de piso, onde o animal defeca. E ali o animal às vezes tem um contato próximo com a gente, né, brinca, beija, acaba se contaminando com o animal. Tá? Então por isso que é importante o exame periódico também dos animais, o exame de fezes periódico dos animais, para que seja iniciado o tratamento. Né? Além disso, pela questão das manifestações clínicas, né, tanto no humano quanto, né, nos animais domésticos, tem a questão, né, do estado nutricional, que fica bastante debilitado, né, principalmente nos indivíduos que têm uma alta carga parasitária. O período de incubação ele é bastante variado, em geral de 7 a 15 dias. Há um espectro bastante diverso, então a gente tem aí cerca de 50% dos indivíduos eles são assintomáticos, então eles adquirem a doença, eles podem apresentar uma leve diarreia que passa despercebida. Cerca de 5 a 15% elimina esses cistos por, em média, 6 meses. E a gente vê uma clínica, né, mais grave nos indivíduos que têm contato pela primeira vez com o parasita, né, na primeira infecção. Esses pacientes vão apresentar diarreia aquosa, essas fezes elas são bastante fétidas, há bastante produção de gases, tensão abdominal, né, aquele desconforto abdominal, e também pode haver presença de muco e sangue nas fezes. Tá? O que confunde, né, com outros tipos de diarreia, principalmente as bacterianas e virais. Aí você acaba tratando com outro tipo de medicamento e aí mantém a parasitose porque não tratou com a medicação correta. Os pacientes sintomáticos, geralmente são os pacientes, né, tem também a questão da idade, né, crianças e idosos, eles podem apresentar diarreia aguda e autolimitante, ou uma diarreia persistente, que vai levar a perda de peso, né, má absorção dos nutrientes, principalmente por conta da disposição do parasita no intestino, a gente vai ver mais para frente, né, e também há uma dificuldade, né, de resposta ao tratamento, mesmo para os indivíduos competentes. Isso tem muito a ver com uma questão da resistência aos medicamentos. A gente vai falar disso mais para frente. Tem quadro de infecções crônicas, né, causadas pela giardia. Esses sintomas eles podem permanecer por anos. Né, e aí é comum, né, diarreia contínua. Ela pode também ser intermitente ou esporádica. Né. As crianças elas apresentam esteatorreia, que é a presença de gordura nas fezes.
perda de peso e má absorção. Nos indivíduos com má absorção intestinal, qual que é o ponto? A disposição da giardia no intestino, ela impede a absorção de alguns nutrientes, principalmente vitaminas lipossolúveis, A, D, E, K e B12, ferro e lactose. Qual que é o ponto? Ela pode ser confundida com uma questão da intolerância à lactose. Então, há uma dificuldade de absorção da lactose e o indivíduo tem um quadro de diarreia toda vez que ele toma leite. E aí pode ser confundido com intolerância à lactose. E a gente entende nessa figura o que acontece. Então, esses parasitas secretam proteases que degradam as mucinas, o que facilita a adesão deles no epitélio do intestino. E aí ele se dispõe ali sobre o epitélio intestinal, sobre as microvilosidades, e pela posição, então ele fica nessa posição horizontal, e pela disposição há uma diminuição da área de absorção do intestino, o que vai levar a má absorção intestinal. Existem fatores de adesão dos trofozoítos, o que vai levar ao achatamento e atrofia das microvilosidades, principalmente por algumas proteínas, e também a degranulação dos mastócitos, o que vai aumentar a contração muscular do intestino, e aí aumenta aí esses quadros de diarreia. Tudo isso para aumentar a possibilidade de eliminação desses trofozoítos por meio da diarreia. O diagnóstico clínico ele é subestimado, se confunde bastante com outros casos, com isso a prevalência acaba sendo subestimada. Os indivíduos eles vão apresentar esteatorreia, pela dificuldade de absorção de gordura, eles apresentam gordura nas fezes. Criança, a gente vê bastante irritabilidade, insônia. Nos indivíduos a gente pode ver náusea, vômito, perda de apetite e dor abdominal. O exame de fezes ele é mandatório, ele é extremamente importante, o diagnóstico laboratorial, por meio do PPF, e do EPF, o exame parasitológico de fezes. Com isso a gente consegue confirmar a suspeita clínica. E a gente vai ver a presença de cisto e trofozoito e também relacionar a consistência das fezes. Aí vem a importância de relatar no laudo qual é a consistência das fezes, se ela é formada, pastosa, se está líquido. E também pode ser feito o diagnóstico imunológico, que pode ser por imunofluorescência, ELISA e até teste rápido, a imunocromatografia. É importante coletar essas amostras em dias alternados, fazer uma coleta múltipla de amostra, cerca de 3 amostras, em dias alternados não ultrapassando 10 dias, ou 6 amostras em dias alternados não ultrapassando 14 dias. E é importante repetir esse exame após o tratamento, porque a gente pode encontrar esses protozoários ainda depois de 3 a 4 semanas do tratamento, e aí é necessário a gente repetir o tratamento. Nós temos o enteroteste, que é uma análise de fluido duodenal. Ele já foi bastante utilizado, hoje em dia ele está em desuso, mas ele é recomendado para paciente com diarreia crônica, E ele vai avaliar o fluido duodenal. Então, ele é uma cápsula gelatinosa, ele é preso numa cordinha e no interior a gente tem um material parecendo uma espuminha. Então, você ingere essa cápsula, guarda 4 horas, após 4 horas você retira essa cápsula, e você avalia esse líquido, e aí você consegue observar os parasitas ali, caso o paciente esteja infectado. Também tem um diagnóstico por imunofluorescência, por marcação do antígeno do anticorpo com fluorocromo, e a gente consegue observar, como está aí na seta, a gente consegue observar o parasita fluorescente, caso o paciente tenha um antígeno ou anticorpo. Há também o ELISA. O interessante do ELISA é que ele tem um baixo custo, porém você precisa ter uma rotina um número bastante elevado para que compense fazer esse teste. E aí a gente vai falar um pouquinho da epidemiologia, E tem um ponto importante, que é a veiculação alimentar. Há relatos de cerca de 13 a 76 milhões de casos de parasitas por veiculação alimentar, principalmente por conta da qualidade de água de irrigação. Então, foi relatado vários casos de presença de cistos em hortaliça, principalmente alface, rúcula, cebolinha, agrião, manjericão.
por conta da água de irrigação. Então aí vem a importância de quando esse alimento chegar na nossa casa, a gente fazer a higiene correta. E também alguns estudos, né, estão falando sobre a destinação dos esgotos. Porque a questão de despejar o esgoto não tratado nos mares e oceanos, a gente pode acabar contaminando alguns alimentos, principalmente frutos do mar. Então, alguns trabalhos relataram a presença do cisto de giardia em ostra, marisco e mexilhão, né? São frutos do mar que a gente consome, né, na maioria das vezes cru, né, em algumas culturas. Então, há aí a facilidade de infecção. Tá? O contato interpessoal é importante comentar, porque a gente vê bastante casos em creche, asilo, enfermaria, orfanato. Né? No Brasil, a prevalência em creche ela varia de 4% a 31%, um número bastante alto. Então, é a importância da gente rastrear esses pacientes. Então, fazer trabalhos, né, exames de triagem, para que a gente, né, cuide dos nossos pacientes. A gente tem que pensar na questão da infecção parasitária e também do dano que ela traz, principalmente aqui no quadro, né, nutricional. Como medida profilática, as medidas de higiene pessoal são imprescindíveis, então lavagem das mãos, né, destino correto das fezes, a gente proteger os alimentos. Então, em alguns tipos de comércio, os alimentos eles sempre vêm cobertos, né, não fica exposto ao ambiente. Quando esse alimento chegar na nossa casa, a gente fazer a higiene correta, porque a gente tem que pensar nos vetores mecânicos, aí a gente tem os insetos que podem pousar nas fezes e pousar no alimento e acabar infectando esse alimento. Então, mesmo que esse alimento chegue na nossa casa e a gente fazendo a higiene, a gente tem que pensar que toda vez que a gente também for ingerir o alimento, lavar novamente, porque a gente não sabe se pousou algum inseto ali. O tratamento de água, né, e também tratar os doentes, né, fazer o tratamento precoce, né, principalmente em crianças com sintomatologia, as babás, os manipuladores de alimentos, né, grupos em potencial. O tratamento, né, é indicativo o metronidazol. Em criança, principalmente com sintoma e falha no crescimento, é obrigatório tratar parasitose sempre, né, tomar cuidado, fazer os exames, fazer o acompanhamento, né, caso seja necessário repetir o medicamento. É utilizado o metronidazol, né, existem outras formas, tinidazol, o ornidazol, o saquinidazol. E aí a gente vê a eliminação da infecção, né, em 80 a 95% dos indivíduos tratados. Né? Qual que é o ponto? O metronidazol está apresentando resistência. Né? A giardia está apresentando resistência ao metronidazol, que é um risco. Então a gente está tendo que associar o metronidazol com alguns outros medicamentos. Com albendazol, nitazonida. A gente tem que ver a questão do risco-benefício do nosso paciente e adequar esse tratamento. É isso. Né? Caso vocês tenham alguma dúvida, manda no fórum, manda no e-mail. Cuidem. Espero que vocês tenham compreendido. E até a próxima. Beijão.